Boa noite. Vamos lá, então. Boa noite. Boa noite. Deixa eu só abrir o livro aqui. Ai, meu Deus. Acabou. E aí, vocês acharam da leitura? Conseguiram ler? Sim. Eu amei. Eu achei assim, muito acolhedora. Eu achei maravilhosa, porque sempre é, mas eu achei uns bons tapas nas nossas caras também. Eu achei exatamente isso também. Belos tapas. Achei muito Bomba, tipo... vai ser pouco. Que bom. Eu fiquei tipo assim. Sabe quando você lê uma coisa que você entra quase dentro de um novo mundo? Aí você fica lá. Aí eu falo, nossa, que gostoso, que maravilha. Consegui criar muitos cenários assim na minha mente. Sim, total. Não, É 98, né? A página inicial. 95. Ah, tá. Peraí. A Circuito. 118. Pronto. Então, bora lá. Quem quer puxar o gancho? Deixa eu ver aqui minhas anotações. Peraí. O que eu achei interessante nessas páginas do Círculo de Cinza foi nesse ensinamento ancestral de ter esse espaço seguro para se manifestar as dores, as insatisfações, que no mundo ocidental, com a corrida do dia a dia, a gente não tem. A gente fala na passagem, bruscamente, muitas vezes com dor. Então, com vou dizer, esse peso da comunidade, desse ritual da cinza, isso abre espaço para os dois falarem o self ali, o íntimo do que está, e não num lugar de acusamento, né, ficar se acusando, apontando o dedo. Até, se não me engano, eles estão pelas costas, né, estão um de costas pelo outro. Então, tem muitas coisas simbólicas, assim, que é muito interessante de evitar aquela violência direta, que é muito comum, tanto na comunicação, como no olhar, como em qualquer coisa, da forma que a gente gera as relações aqui, né? Eu achei muito... Esse foi um tapa na cara. Então, cara, o que eu posso fazer para não... Porque isso, no fim, atrito é impossível não ter. Mas como diminuir um atrito violento? Que no fim, em parte tem uns princípios... A comunicação não violenta tem uns princípios disso. Também. Então, isso que eu achei muito incrível. Muito bom. Só falar. É porque é isso, né? O conflito ele existe, mas não precisa haver ataque, né? Essa aqui é a questão, assim. E o conflito só surge... É aquilo de novo. A harmonia só surge do conflito, né? Então, não tem como. Eu achei muito bonito também quando ela traz os rituais que eles vão fazendo, assim, de... E é isso, né? Às vezes o casal nem precisa falar um pro outro. É isso que eu vou dizer. Às vezes você vai falar baixo, mas você só vai sair falando, ou os dois falando ao mesmo tempo, porque é só para o espírito mesmo, né? O espírito daquela intimidade, o espírito tá ali. E vocês precisam, e achei muito bonito eles trazerem a água depois, né? E se lavarem. Sim. Então, e apaziguar. E aí, de repente, você percebe que isso passou. Eu também. Só precisava realmente colocar, atacar, mostrar, falar o que sentiu, e é isso, né? E aí o corpo. Pronto. É isso, pessoal. Muito bom. Muito bonito. Agora me toquei numa coisa, eu era bem praticante de meditação ativa do Osho, e tem uma que é do eu te amo, eu te odeio, que é para botar para fora tudo, e não é para ter coerência nas coisas, é para tu limpar, e é os dois gritando ao mesmo tempo. Então não dá tempo de tu se apegar ao pessoal, porque às vezes a gente fala, nossa, eu não gosto de você, mas essa coisa disso e disso, nossa, às vezes a gente machuca o coração muito. E nessa forma de gerenciar nossa, passou. Não era tanto assim. Maravilha. Que legal isso. Amém. Vou procurar essa meditação. Você quer falar, Kelly? Quer trazer também? Eu posso, sim. Já achei aqui minhas anotações. Na página iniciais, ali em 95 e 96, eu coloquei 2 trechos, né? Um que diz assim: por essa razão, às vezes, o casal dedica sua intimidade sagrada a algum propósito maior, além do bem-estar do seu próprio relacionamento. Aí ela estava falando ali, né, dando início a como seriam esses rituais, né, e o círculo de cinza, e essa questão mesmo do propósito, né, desse tipo de ritual, desse tipo de intimidade.
E eu achei muito bom, porque aí ela coloca isso, né, de uma forma de algum propósito para além do seu próprio relacionamento. Porque muitas vezes o fato da gente estar centralizando isso e pensar também esses rituais que a gente está lendo, né, que é uma perspectiva lá, a gente trazendo aqui para o Ocidente. Às vezes a gente se confunde no rolê, né? E aí, às vezes a gente quer centralizar. Tipo, eu já tive várias aulas e rodas falando sobre esse livro e a gente tinha muito esse negócio de pensar, né, com a cabeça ocidental e pensar um ritual, tipo, bem romântico, bem, sabe? E aqui não, ela fala, olha, calma aí, também não é só sobre o relacionamento. E aí é o que o Marcelo falou, tipo, tem um quê de você também pensar a sua individualidade e não trazer as coisas do outro para o seu pessoal, porque nem sempre é sobre você. Porém, vai interferir no relacionamento se isso não for, né, externalizado da forma correta, trabalhar direito. E eu coloquei assim, olha, intimidade, né, eu grifei aqui, sendo sagrada, ela não é só sobre relacionamento, né. E aí aqui embaixo eu coloquei também sobre o casal só se encontra em um espaço sagrado depois que admite não saber o que está fazendo. Ele adota essa atitude para permitir que o espírito venha ser seu mestre. Ah, eu achei isso aqui magnífico. Eu falei, olha só, né? Porque assim, a gente quer muito saber o que a gente está fazendo às vezes, entendeu? Até nessa perspectiva, novamente. Eu vou fazer um ritual, porque eu aprendi que a gente tem que ritualizar as coisas. E aí você vai ali, ou você, né, começou de um jeito e você quer replicar aquilo sempre, achando que vai funcionar sempre do mesmo jeito. Então, no meu antigo relacionamento, nós fazíamos rituais de manutenção assim. Aí você quer fazer do mesmo jeito, sendo que, assim, é uma intimidade diferente, contra o espírito, é um outro negócio. Então, assim, de novo, você volta para aquele local da criança que não sabe de nada. Sabe, a verdadeira sabedoria de eu estou me dispondo aqui para um ritual e venham-se os mestres, né? E eu achei isso magnífico, porque eu até grifei para mim, pessoalmente, justamente para não ficar voltando nesse local de ser tudo, sabe? Porque às vezes a gente realmente, até nessa da gente estudar, a gente buscar o conhecimento, chega um momento que a gente acha que, eu acho que eu já sei como é que resolve esse negócio. Só que não, na espiral da vida, quando você volta numa situação parecida com a anterior que você viveu, já é outra coisa, sabe? Já é outra forma de lidar. Então, eu achei, assim, muito, muito magnífico ela trazer essa coisa de a gente convoca o espírito para ser nosso mestre, né? Então não é sobre tudo que você já aprendeu, que tá aqui na sua mente, assim, sabe? Às vezes até enrijecido sobre como tem que ser as coisas. Até nessa questão aí que o Marcel citou lá na frente no livro, né? Que fala sobre vocês gritarem e tudo mais. Aqui ela fala sobre o círculo de cinza. Não exatamente a gente precisa seguir, tipo, uma regra específica de como vai ser. Talvez funcione diferente para você. Né? E aí a gente vai encaixando isso para encontrar essa canção do espírito. Então, eu coloquei assim uma notinha, sempre lembrar que as coisas precisam ser fluidas e a gente respeitar esse mestre maior que vai chegar na hora que você está ali, invocando mesmo, né? Essa ajuda ancestral para você resolver ali com o outro ou se resolver, enfim. São essas até agora. Sim, nossa, total. E esse aspecto da fluidez, é isso, ela parte primordialmente desse eu não sei. Porque é isso, né? Se eu sei, eu já enrijeço um negócio. Não, eu sei, enrijeço, pronto. Então, e aí realmente perde-se qualquer. E esse básico mesmo, né? Que como você falou, assim, pô, se eu sei, então eu tenho que aprender. Então eu tô perdendo tudo. Não faz o menor sentido, assim. E o que eu tinha escrito, assim, sobre essas páginas também, 95, 96, foi bem desse lugar mesmo, assim, sobre esse aspecto de não é sobre nós, pura e simplesmente, sabe? Não é sobre eu, não é sobre você, não é sobre nós, casal. É isso, tem muito além, assim. E aí me vem muito esse local de quando a gente toca na sabedoria ancestral mesmo, que é quando a gente toca em terreiro, né? Por exemplo, que todo mundo ou trabalha, já trabalhou, enfim. E que é a comunidade pura, né? Então não tem como a gente tocar nesse lugar e ainda achar que vai ser só sobre a gente o resto da vida também, sabe? Porque não é, e aí é isso, assim, vem muito esse local, assim, essa sabedoria tipo de preto velho, sabe? Fugir do cativeiro, mas eu vou voltar para tirar cada vez mais dos meus dali. Então, não tem como, sabe? Dar isso, assim, uma relação hoje, servir só o meu bel prazer, ou mesmo ao prazer da outra pessoa, assim, se eu sirvo a uma comunidade. Então, começa a ficar incoerente, completamente incoerente, assim. E aí vai dar atrito na nossa vida, assim, porque a vida, ela cobra, né, um determinado... O espírito mesmo cobra ali um posicionamento de... Vou falar uma retidão, né, mas aqui não é no sentido... assim, pode ser uma dança, mas é aquele local de
Nossa, fugiu a palavra. Mas, enfim, isso aí, de uma consonância com o que você está tocando, né? Não está honrando, enfim, está honrando esse local, assim. Então, é esse local de aprender a se comprometer para além de si mesmo. Isso pede uma humildade muito grande. Isso pede uma humildade muito grande, de fato, sabe? Então, aí ela fala logo em seguida, né? Isso, que a intimidade não é a busca pelo prazer. E aí me veio isso assim, cara, não é, tipo, isso é um bebê, uma criança. Uma criança tá ali, tá provando o mundo, tá sentindo com a boca, tá descobrindo pelo prazer, tá descobrindo isso é bom, isso é ruim, mas aí, né, o que tem no meio do isso é bom, isso é ruim? E o que tem para além do isso é bom, isso é ruim também, né? Qual que é a sabedoria da encruzilhada? Qual que é a sabedoria da malandragem? O que tem aí no meio disso tudo, né? Porque senão é isso, a gente tá voltando para um local muito egoísta que não cabe nesse saber mais, que eu decidi tocar, inclusive, que eu tô atuando ali. Então não faz sentido. E aí eu anotei também sobre esse local da intimidade nascer do Círculo de Cinza, porque realmente foi algo que eu achei muito bonito, porque para mim fica nítido isso, assim, se nasce do Círculo de Cinza, é entre os nossos mortos que nasce a intimidade, muito profundamente, né? Então, isso vai do micro ao macro, né? Assim, é isso, são as mortes psíquicas que eu passei, são as mortes que os meus passaram, é os que já foram, é tudo que está ali, assim, nessa raiz, né? E então a gente dá espaço para isso existir, que é o que geralmente as pessoas não fazem, né? É muito bonito. É muito, 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 muito bonito mesmo, né? É muito bonito, assim, é isso, é um círculo sagrado mesmo, porque é um círculo sagrado onde todas as vozes, elas estão sendo escutadas e elas estão sendo profundamente honradas. Isso é muito importante, né? Porque uma voz que não é escutada, ela sofre, né? É muito difícil mesmo, assim, não ser profundamente escutada, por exemplo. Então, a gente dá vazão para tudo isso e mostrar, além de tudo, que a gente honra para que essas vozes, esse profundo ainda guie, é isso, né? É muito bonito, né? É muito bonito. E eu acho que é necessário. Eu acho que é isso, é cansativo também, sabe? Estar num local de eu guio, eu faço, meu prazer, meu tal coisa. É cansativo, sabe? Não é na real natural isso, assim. Então, é isso, sabe? Deixar esse lugar acontecer, assim. Muito bonito. Essas são as minhas anotações dessas páginas. Se tiverem mais alguma coisa. Agora a minha é lá da... Eu amei o que você falou e eu lembrei de uma coisa muito interessante. É realmente, né? Primeiro, esse ancestral, né? Que eu acho assim, imprescindível de sempre estar relembrando na leitura do livro, que participa, né? Você falou da comunidade ancestral. E eu fiquei pensando que, assim, segunda vez que eu li esse livro, eu falei, nossa, vai ser um saco um relacionamento onde isso seja fluido, sabe? Tipo, você poder falar da sua ancestralidade, falar dessas questões, tipo, olha, esses dois aqui, eu nem sei nomear, mas eu sei que vem da minha ancestralidade, eu sei que tem uma repetição de padrão na minha família, e não sei o quê. E aí eu ficava, ai meu Deus, sério, sou bofão, mulher, vai ser muito difícil aqui no Ocidente, porque as pessoas estão tão, tipo, quem quer falar sobre isso? Não querem falar nem o básico. Aí eu lembro dessa insatisfação que eu tive no momento, né? Tipo, a gente não quer falar nem de si, nem sobre si, sabe? Tipo, nem superficial no relacionamento. Imagine se você trouxer toda essa carga ancestral. Só que não é nem sobre isso, porque, tipo, você querendo, não querendo, conversando, não conversando, vai vir de qualquer jeito, tá ali, tá participando. É realmente uma questão de tomada de consciência e trabalhar junto, trabalhar em comunidade. E aí eu fiquei pensando, e aí ouvindo você falar agora, eu lembrei de uma leitura com uma consulente, e eu até anotei essa frase aqui, né? Na minha intimidade, todo mundo participa. Por quê? Né? A gente estava conversando sobre os padrões dela, e a gente estava falando, nossa, realmente nem faz sentido, né? Mas, tipo, tá todo mundo participando, porque assim, se as minhas ancestrais não puderam viver esse amor, mas que maravilha, venham todas viver comigo. Você entende? Então, tipo, nem faz sentido não convidar mais um ancestral para as coisas, porque é o que você tá falando, tem um negócio da dor e tal. E, gente, quando vier as minhas minis alegrias que seja, eu vou querer dançar com todos os meus ancestrais, entende? Então, tipo assim, realmente não é só sobre mim. Tem um local de dor, muitas vezes, no nosso ego que ele até, né, tipo, é uma reatividade ao passado. Você descobre muita coisa, depois você fala assim, também é a minha vez, eu vou fazer o que eu quero, vou decidir, tô nem aí, porque você... Mas, tipo assim, descobri que o meu povo viveu isso, ou viveu aquilo outro, ou não viveu essas coisas, mas é minha vez, eu vou fazer aqui do meu jeito.
Só que, novamente, querendo ou não, a gente tem essas interferências, entre aspas, né? Porque, assim, DNA, gente, DNA ancestral, tá ali, é você. E aí, quando a gente chega nesse nível de compreensão, nossa, como as coisas ficam boas e fluidas. Por isso que eu falei que eu achei a leitura muito gostosa. Porque só de eu pensar, nossa, que maravilha, né? Que meu ancestral tá tão vivo aqui, a ponto de celebrar, de passar por esses ritos de passagem, que provavelmente, talvez ele não passou, ou talvez ele saiba melhor do que eu, e de poder me presentear com isso, né, com uma lembrança que não está consciente para mim, mas eu posso sim relembrar, existe uma forma de acesso. Então, nem consigo imaginar uma perspectiva de relacionamento que não passe nesse local, que não converse com isso, que a pessoa não traga isso. A próprio modo também, porque não deixar que a gente entre no local de querer que a pessoa fale do mesmo jeito que a gente, que ela age do mesmo jeito que a gente, sabe? Tipo, vamos ritualizar com o ancestral, aí você quer que a pessoa tenha a mesma linguagem que você. Não necessariamente, às vezes o jeito que ela ritualiza com o ancestral é diferente, né? E aí a gente também foge de dogmas religiosos, né? Porque você pode sim utilizar-se disso para você ritualizar com o ancestral, mas não necessariamente se resume a isso, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso. E hoje a consciência mudou bastante, né? Eu tinha notado a mesma coisa que você sobre o círculo de cinza, né? Sobre as cinzas e os mortos, porque tem muita história sobre os pós, né? E como isso ajuda em ritual. E eu falei, gente, realmente, né? A questão simbólica, ela é essencial em todo ritual. E a gente precisa ter olhos sempre para ver, né? Porque se a gente realmente não olha buscando alguma coisa a mais ali, buscando esses espíritos, tudo fica também muito superficial. Então você acha que só precisa colocar cinza para fazer um círculo, para ficar limitado. E não, não é assim que funciona. Realmente é elemento de você refletir, sabe? De você buscar o mais sagrado daquilo. Assim como também aquele momento lá onde o casal fala tudo que pensa e vai gritando, é muito sagrado. Porque, às vezes, a gente tá gravado no nosso sistema e no nosso emocional que gritou, reclamou, meu Deus, vai virar uma briga, vai terminar o relacionamento. Aí você se assusta. Aí você, tipo assim, não, sabe? Tipo, acho que depois dessa a gente termina. Ou você tem uma tendência de, na hora de estar gritando, querer ouvir o outro, entende? Tipo assim, eu acho que eu vou ouvir pra eu ver se consigo melhorar, porque se eu ouvir o que ele tá falando aqui, talvez eu melhore uma coisinha aqui, outra ali. E é isso que Marcela falou, você não tá falando pra você nem pro outro, você tá falando pro espírito, você tá falando pros seus ancestrais, você tá pedindo ajuda maior, sabe? E até te tira de um local desse esforço, entende? De tentar resolver ou ser perfeito. Você entrega mesmo, você entrega e confia. Fica à vontade, Marcelo. E bem-vinda, Stephanie. Bem-vinda, Stephanie. E tem muito massa que tu falou, Kelly, sobre essa questão do falar, né? Que a gente esquece que não é só a linguagem verbal que a gente tem. E a gente se prende a muito eu vou falar o que eu tô sentindo. Vou ouvir o que você tá sentindo. E isso limita muito a nossa comunicação. Eu, como sou da área corporal, eu lembro que para mim foi assim um absurdo de ferramentas que eu recebi depois que eu comecei a usar o corpo. Muito para acalmar o meu, digo assim, medos, inseguranças ou dor do outro, que faz um momento, uau, sumiu. E não precisei falar com dor, ou muitas vezes a gente nem sabe falar o que é, mas fica carregando aquele peso, né? E aí a gente tá falando dos povos africanos, que eles são muito ligados ao corpo. O verbal é muito ocidental, que é academia, etc., principalmente, claro, tem os gregos, enfim, outro tempo, mas o africano tem muito essa coisa do corpo também, tanto da verbal, mas, né, a questão da oralidade, mas também o corpo, eles dançam muito, se movimentam muito, muito mais que a gente, então isso é muito poderoso, de resolução de conflitos, resolução de caminhos, movendo, se expressando corporalmente também. Isso evita guerras também, né? Evita muitas guerras internas. Muito. Ela até traz, né, quando ela foi dar aula para adolescentes de dança e falava, né, sobre esse local de mover o quadril, e eles estavam tipo, não, a gente pode fazer isso, tá louca? E, nossa, a gente sabe, né, o quanto uma movimentada, que eu tava uma vez, tava com minha mãe, minha irmã e eu, a gente tava, tipo, armou uma fogueira, assim, e a minha mãe, ela é bem repreendida, assim, mas
E sei lá, tava fazendo tipo uns exercícios de Ho'oponopono. Eu falei, mãe, é uma movimentada de quadril que você der, você libera essa família inteira. Você não tem noção do poder que você teria, minha mulher. Ah, eu acho muita. Obviamente ela não mexeu nada, mas tudo bem. Estamos aí. E, enfim. Mas é isso mesmo. É muito poderoso ouvir as diversas linguagens mesmo que estão acontecendo o tempo todo, assim. E ela. A Kelly, né, também trouxe alguma coisa aí desse local do. É isso, desse medo, né? Muitas vezes do não falar, de esconder, vou esconder, porque senão essa pessoa vai embora, vai fugir, sabe? Falar, né? É o bom e velho medo da rejeição, assim. E é isso, eu achei muito bonito quando ela traz. Tem uma frase que ela fala mesmo sobre isso, que ela diz que aquilo que não é falado mata a relação. É isso. Já gerou uma morte ali, muito forte. Então, e é isso, e pode ser falado de diversas maneiras, né? Não precisa ser necessariamente, é isso aqui. E para isso também pede, é isso, né? Por isso que a gente fala, esse ouvido atento. Então, ela bate muito nessa tecla de ouvir o espírito, porque é isso, né? É ouvir tudo, todas as coisas. Se eu me abro para de fato ouvir o espírito, é porque eu tô com olhar e ouvido atento a tudo que me cerca profundamente mesmo. Então, isso muda muito as nossas relações. Muda muito, assim, maravilhoso. E eu não falei, mas, Stephanie, bem-vinda, bom ter você aqui. Fica à vontade, viu? Se quiser falar, levantar a mão, trazer aí percepções, ou se escrever no chat. Se quiser ficar só quietinha, tudo bem também. Mas bem-vinda. E, bom, aí eu já fui lá para a página 98. Vocês têm alguma antes dela, assim, que vocês gostariam de trazer alguma coisa? Só um instante, deixa eu ver aqui. Fique em paz. Chegou atrasada, não, chegou na hora. Não, amiga, as que eu tinha, a gente acabou falando, né? Que eram essas questões do espírito e de como, da expressão, né? Como que acontece. Sim. Pode ir para 98, que aí eu também vou comentar. Tá bom. Bom, a 98 ela traz ali esse aspecto que eu achei belíssimo, né? Que ela trouxe. A pessoa ela não quer fazer sexo com a outra, ela quer viajar. Eu achei isso lindo. Eu achei lindo, 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 porque assim, a gente já falou aqui, assim, a gente falava muito sobre isso, assim, mas para que o quanto toda viagem ela é iniciática. Nunca se faz uma viagem simplesmente para fazer uma viagem, sabe? Tem iniciações uma viagem, ou seja, tem propósito atrás, né? Tem coisas que estão acontecendo. Então, lembrar até disso, né? Nessa viagem que está acontecendo ali, tem uma iniciação, tem um propósito. E se eu já vou com essa sabedoria, eu não vou com a chance de me causar uma desorientação psíquica mesmo, sabe? Porque é isso, eu não estou indo com um lugar de egoísmo. Não, estou indo sentir prazer, daí. E aí, de repente, eu falo para o próprio, gente, eu tinha processos de ir lá, ter um momento íntimo muito forte, a minha mediunidade torar, assim, dar um boom, e eu falar, meu Deus, o que está acontecendo aqui, sabe? Eu não saber nem como direcionar para onde ir, porque o que fazer e ficar desorientada mesmo, assim, desesperada. Então, eu acho que esse local de já ir para essa viagem, sabendo que tem um propósito essa viagem, muda muito as coisas mesmo, assim, muda demais, demais. Lembrar que é isso, não ter um direcional de propósito vai causar desorientação psíquica. Não, sei lá, adolescente é tão desorientado. Tipo, e tudo certo, faz parte, sabe? Faz parte da desorientação, é isso, vai transar, doidado, mas é isso, não tem uma maturidade disso, assim, que a gente tá falando. Só que é isso, chega um momento da vida, né? Ainda mais é isso, depois de tocar tantos locais, como a gente tá falando aqui, que ficaria muito desnivelado se fosse simplesmente isso, sabe? Se fosse simplesmente assim. Sem isso, sem um cultivo de um propósito mais profundo mesmo. Aí realmente pedir para a desordem, porque é isso, né? É uma energia extremamente forte. Se ela não tiver rumo, ela vai ficar ali, vai virar uma autodestruição, pode virar muitas coisas, né? Então, eu achei muito bonito esse aspecto da viagem e do propósito, assim. Gostei muito, muito, muito mesmo. Pode trazer, se vocês quiserem. Eu amei que você falou. Eu anotei exatamente as mesmas coisas. Da viagem, também anotei ali embaixo quando ela falou sobre a participação da comunidade tribal, os ancestrais, você, né, e as comunidades às quais você pertence dentro da dinâmica do relacionamento, né, e também dessa parte da intimidade, né, para chegar até lá e precisa de todo mundo e tá todo mundo participando e é isso.
Mas falando assim do que você disse sobre essa viagem, eu também achei interessante, foi uma parte que eu refleti bastante. E eu estava até pensando também nessa dinâmica de anos atrás e hoje, né? Como que é essa questão de fato da intimidade sexual. Então, teve um tempo que eu lembro que eu ficava muito pilhada, tipo, as pessoas falam que sexo é para chegar em tal local, né? Para mulher, a gente tem que, olha, você tem que encontrar o ponto G, eu tenho que gozar, eu tenho que ter um orgasmo. Então a gente fica tipo assim, tem um destino, porque eu ouvi muita gente falando que tem esse destino X. E aí a gente pega a referência do destino do outro, tipo, para essa pessoa, o orgasmo foi X, né? Como ela chegou ali foi Y. E aí mas só que você pega essas referências, e principalmente quando muitas coisas se repetem, tipo, você escuta uma coisa de várias pessoas e fala, tá, então esse local ele é mais ou menos assim. E aí você vai pro sexo esperando chegar exatamente nesse local, entende? Nesse destino. Viver, tipo, a mesma experiência, a experiência o máximo parecida. E aí tem gente que até mente, fala que chegou, sabe? E tal, porque fica com vergonha de não ter chegado lá. E aí, hoje em dia, quando eu tava lendo, eu falei, gente, nossa, que maravilha, né? Como a gente amadurece. Porque, assim, transar hoje é maravilhoso. Porque você não... É exatamente o que ela falou. Por isso que eu falei, eu achei acolhedor, gostoso. Porque eu consegui vivenciar esse cenário. Que é você ir para um sexo e você, tipo assim, eu estou entrando numa viagem e não tem um destino X. Então, assim, me surpreenda, entende? E você vai assim com muito tesão e sem aquela coisa que antigamente era, não sei se para vocês foi assim, mas para mim foi muito tipo passo a passo, entende? Aí tem que fazer assim, aí depois assim, aí depois assim, aí depois assim. Aí bom, final. E não, cara, como é bom que o tempo passe, entende? E aí eu fiquei pensando sobre isso. Ela falou, né? Vocês, tipo, o lugar onde você está indo é o mesmo lugar onde o seu avô, os seus ancestrais já foram, tipo, um desconhecido que você sabe que outras pessoas conhecem, mas é o seu desconhecido, meu amor. Você tá entendendo? Essa é a parte do tesão do negócio. Essa é a parte do você se entregar. Até com uma mesma pessoa, no relacionamento mais longo. Você sempre vai poder falar, e agora? A gente vai pra onde, Ju, sabe? Pra onde a nossa intimidade vai levar a gente? Porque assim, vai ser, sei lá, vai ter uma semana que vocês vão ter ali, tipo, um super conexão. Mas não dá pra pegar aquela referência ou querer sempre chegar naquele mesmo lugar. O gostoso é você buscar coisas diferentes. Eu falei, gente, que maravilha, que delícia, é isso aí, entendeu? Então, essa viagem para mim ressoou dessa forma, né? E eu coloquei mais no âmbito sexual, porque foi a memória que me despertou na hora que eu li. Que é realmente a gente está buscando um lugar. Muitas vezes a gente pega a referência do que as pessoas falaram, só que eu gosto muito do mistério dentro do ritual. Então, eu estava anotando aqui, né? O mistério das viagens. O mistério disso daí, que é não existe um nome para dar para você, tipo, não tem como te falar qual é esse lugar. É o seu lugar, você vai encontrar, e quando você chegar lá, você vai falar, uau! E aí depois você vai para outro, entende? Então, sua viagem vai te levar para muitos caminhos. É realmente, isso para mim configura uma intimidade saudável. Somando aí, complementando o que a Kelly disse sobre a pressão, no caso, pelo lado masculino, eu lembro que bate totalmente ao contrário do que é passado no livro, né? A gente é ensinado, nós homens, tu vai sair, tu não pode ficar no 0-0. Então tu tem que, vou falar bem assim no grosso modo, tu tem que comer alguém, não interessa quem. E aí tinha uma questão também, tipo, sobrou a das finaleiras, então tu vai comer qualquer uma. Então isso tu já vai criando uma violência nossa, cagando em todo esse ritual belo, esse convite para uma viagem, porque tu vai ser com essa ideia de matar essa vontade predatória, acho essa palavra certa. Independente dos meios que tiver, tem que sair do 0-0, tem que fazer um gol. Então, cara, isso foi muito pesado com o tempo sair, no caso de mim, porque eu sentia e eu me sentia quase com essa pressão, tipo, caramba, meu, não fiquei com ninguém, daí vinha, né, os amigos zoando e tal, aí, enfim, acabava conseguindo ficar com alguém, e aí eu era meio escroto com a mulher ainda, sabe, que, meu, essa pressão, tipo, caraca, que violência minha, que violência com a mulher, é uma merda, nem é verdade isso aí, e é o Ocidente, né, que ela traz muito isso, quando o pessoal da tribo sai, vai para o Ocidente, voltam contaminados, né, envenenados, com essa visão do amor romântico, vai chegar essa parte, né, do sexo, assim, né, então, até
lendo outros livros sobre isso, o que eu vejo, assim, o desafiante, é que em grandes cidades não vai ter como não fazer isso, para fazer isso. Metrópoles, tem que criar mini comunidades para poder funcionar essa questão do apoio do entorno, porque trabalhos, é tudo expansivo, a gente não consegue ter intimidade, contato com vizinhos, com nossos familiares que moram em outro bairro, moram em outro lugar. Sei lá, tinha que acabar com grandes cidades. Voltar. É uma utopia, né? Mas é isso. Uma hora vai ter que acontecer alguma coisa. Sim, ela até algumas coisas, né, você trouxe assim. Isso da galera ir para o Ocidente, voltar, e ela trouxe essa frase, né, que eu achei muito bonita, que é a infidelidade mancha a pureza do ancestral. Que, de novo, a gente não tá falando só sobre o casal, né? Ah, é muita coisa. É muita coisa. E engraçado, porque... Engraçado não, é triste. Atualmente, passei por, né, de ver uma pessoa que eu amo muito, que já tá casada há muitos anos, com filho, né? E o marido traiu, assim. E aí foi descoberto. E o quanto destruiu, assim, de deixar todo mundo pesado de mal, a família inteira, sabe? É isso. Essa que é a questão, assim. Foi tipo, foi pai, foi mãe, foi filho, foi neto, foi todo mundo se destruiu junto, sabe? Porque foi tão triste mesmo, assim, foi tão triste, tão triste, tão triste. E é isso, né? E é isso que a gente tava falando ali em cima, assim, de exige sim um comprometimento, uma responsabilidade muito grande. E fazer isso mostra o quão desconexo está justamente de tudo, de todos, né? É o egoísmo pura e simples mesmo, assim, pura e simples. E o quão nocivo é. Então, e esse local, quando ela fala também, né, a infidelidade mancha a pureza do ancestral, eu vejo muito essa infidelidade, de novo, consigo, né? Porque eu tô sendo, assim, é isso, assim, essa infidelidade com o espírito que tá ali, que tá dentro de mim. Então não é simplesmente com o outro que eu tô sendo infiel, sabe? Eu tô sendo infiel, cara, um negócio aí que, assim, que transcende. E isso é triste, né? É bem triste. Pode falar. Então, aí que eu vejo a potência dos ancestrais estarem estudando e observando os possíveis casais da tribo para se juntarem. Porque o que mais a gente tem em história é de, cara, como é que eu fiquei com aquela pessoa? Porra, cara. E eu acredito que eu devo ser essa pessoa para outras pessoas também. Rindo de nervoso. Eu fui provocativo agora. Cada um tem Suas histórias. Eu fiz muito, cara, é inacreditável. Esses tempos eu fiz um retrocesso, assim, olhando para as pessoas que eu me envolvi, assim, tinha em torno de umas 6 que eu teria me envolvido hoje, que eu me envolveria novamente, sabe? E eu falei, cara, que absurdo. Claro, a gente muda também, mas eu não botei nessa questão de mudança, né? Olhei mais de valores, de conexão, tal. Porque a gente tá... Isso é muito perdido, né, cara? Essa coisa do adolescente que a Marcela falou, dos hormônios, aquela loucura. Cara, é muita bagunça. É muito errando e chutando a pedra. Ó, tropecei uma pedra, peguei outra pedra, tropecei de novo. Tipo, cara, abre os olhos, né? Sim, sim. Então, esse saber, assim, dos nossos ancestrais, no caso da nossa tribo, uau, olha a economia de dores, economia de se perder no caminho, né? Porque a gente sabe, muitas histórias trágicas é desilusão amorosa, principalmente no Brasil, feminicídio, tudo. Ah, não quero mais. Claro, porque nem é pra você estar junto, cara. Você só tiver um tesão ali, uma faísca e achar que isso é amor. Sim, Então, N de violências. total. Eu achei sensacional essa parte dos ancestrais olhar. Claro, é uma coisa muito, de novo, eu vejo que é muito tópico em cidade grande, não tem. A gente também tem que adaptar para cá. Uhum. Mas acho que o que é possível é as pessoas buscando autoconhecimento mesmo e acessando, tipo, esse livro a partir desses ensinamentos e tentando encaixar na vida. Uhum. Uma coisa vai dar certo, né? Que de cagada já todo mundo tá bem, né? Eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente está nesse momento de grandes integrações, né? A gente está pegando de muitos lugares, assim, e criando uma semeadura própria, assim, que
que vai comunhar com tudo isso. Então, é isso, a gente está nesse momento super grande de mistério, porque a gente não sabe o que vai vir de nada, assim, mas a gente está buscando, né? Tá voltando, tá indo lá na frente, tá indo lá atrás, tá e tecendo todos esses mundos, assim. E voltando, né, assim, você tocou nesse ponto do adolescente novamente. Então é isso, né? O adolescente realmente ele é egoísta. Porque ele precisa ser, ele tá, tipo, descobrindo o lugar dele no mundo, tá descobrindo o que ele é, o que tá acontecendo. Realmente, aquele momento ali é muito sobre ele precisa. O problema que a gente vê é que todos os adultos vão, crescem e continuam sendo os adolescentes, né? Ninguém. É isso que a gente fala. Essa psique ela não acompanha, ela fica presa na adolescência, é isso que, inclusive, ela traz, que a gente falou sobre, porque é isso, mas e aí, em algum momento você vai ter que sair desse aspecto. Senão, cara, é isso, é antinatural, é uma doença, você vira um adulto totalmente disfuncional, né? Então, é bem sério. E você tinha trazido, né, esse local, né, de como o masculino, ele é treinado ali a ser, e se trouxe sobre esse aspecto da fome, né, isso, assim, como se fosse esse local visceral. E aí eu tinha notado, um trecho que ela traz ali na página 104, eu vou ler esse trechinho rapidinho, para falar sobre. Ele fala: se a pessoa não tiver alguma relação com o sagrado em si, não poderá vivenciar a sexualidade. É um conceito bem difícil de explicar, mas é uma conexão íntima entre o sexo e o sagrado. Uma pessoa que é desesperadamente atraída para a atividade sexual é uma pessoa que está desesperadamente tentando entrar no mundo do espírito. Ela pensa que quanto mais se envolver em atividades sexuais, mais se encontrará ou encontrará o espírito. Mas isso nunca ocorre porque a atividade é feita fora de um contexto sagrado. Entretanto, o desejo indica uma crença profunda em que algo maior está ali. Considero isso mais um sinal de que é impossível separar ou dissociar a nossa vida do sagrado. E, cara, não sei você, mas eu achei super... É isso, alquimia sexual, madalenístico, para mim veio muito esse lugar, assim, que é... E a gente fala muito sobre isso, né? Que é essa alma que ela tem sede, que ela tem fome, e ela tem mesmo. E ela tem porque, cara, ela tá se envenenando, ela tá tomando veneno, ela não tá tomando o líquido ali que ela precisa. E ela tá tomando porque ela não aprendeu a discernir, né? Porque ela não conheceu a si, ela não conheceu o próprio espírito. Aí é isso, e entra muito o corpo aqui, tipo, ela não conheceu o corpo, porque aí vai entrar essa sabedoria da serpente, né? Da cura e do veneno, assim. Então, ela não conhecendo isso, ela vai se envenenando, e aí ela tá comendo, mas ela tá cada vez mais vazia e passando cada vez mais fome, porque não é o alimento que vai nutrir ali esse corpo, porque você não sabe o que vai nutrir o seu corpo. Então, por isso que essa adolescência é importante, porque essa adolescência é esse momento primordial de discernimento, de tudo mais, se ela for bem vivida ali, né, de compreensão depois que você amadurece, porque é isso, se a gente não aprendeu a discernir o veneno da cura, e assim a gente vai ficar passando fome e a gente vai ficar se envenenando o tempo todo, né? Então eu achei muito bonito é isso, assim, essa sabedoria bem alquímica mesmo, porque você começa a saber, cara, tá tudo bem, assim, mas isso aqui não vai me dar a noção que eu preciso. E é isso, certo, sabe? Mas eu conheço meu corpo, eu honro esse lugar aqui, e eu sei que não vai. Inclusive, pode me fazer mal. Então, não vai ser por aí, né? Então, eu achei muito bonito isso, assim, bate esse lugar, assim, fome. Maravilhoso. A minha anotação da 99 tinha a ver com isso também, né? Do espaço sagrado, da conexão da intimidade com a sexualidade. Então, aproveitando que você já citou esse trecho maravilhoso da 104, e também tecendo o que vocês comentaram até agora, quando eu li, eu pensei também sobre isso, né? Sempre fico pensando sobre como aplicar aqui no Ocidente, como a Marcia estava falando. Às vezes, realmente, a gente imagina uma ideia assim, tipo, ai, gente, que difícil. Mas eu realmente acredito que nessa coisa de abrir caminhos, assim, até a Marcela já falamos várias vezes, com a importância dos nossos estudos e de ser uma roda, né, de comunidade, porque só dá para fazer desse jeito, assim, não vai dar para a gente, sabe, assim, convencer todo mundo, mas quem ressoa, quem sente, pode abrir seu próprio caminho, tipo, principalmente nesse quesito relacionamentos. Então, as pessoas que você for conhecer na sua vida, que você for trocar no âmbito da amizade, da parceria, dos relacionamentos, você vai trazer esse conceito, essa ideia, sabe, essa perspectiva. E ali, claro, pode causar uma transformação e pode não causar, também já não é do nosso controle. Mas aí já rola alguma coisa ali, sabe? Tipo, a pessoa vai, nossa, perspectiva diferente, né? Talvez funcione para ela, talvez não funcione. Porque eu sou do tipo que acredita que tem coisas que vai ressoar no momento X da vida de alguém.
Então, realmente, não dá para ficar tentando convencer ninguém, igual a gente tá falando da adolescência, das coisas aí. E, realmente, se viesse com esse papo para mim com 15 anos, eu ia falar, loucura. Que isso? Minha cabeça nem espiritualidade, gente, pelo amor de Deus, tava vivendo assim, sabe, materialismo puro, zero contato com a espiritualidade. Então, não ia. Aí, inclusive, ia me causar uma repulsazinha, sabe? E aí, ok. E até, utilizando essa coisa que vocês falaram da adolescência, tem uma parte no livro que ela fala, né, sobre como os anciãos da tribo, eles vão fazendo esses ciclos de passagem. Porque enquanto eu estava ouvindo vocês, eu pensei, nos falta rituais, realmente. Porque, assim, como o Marcel citou, o homem, ele é meio treinado dessa forma. Até de uma forma silenciosa, gente. Tem coisas na sociedade que não precisam ser ditas, né? Um pacto silencioso, como as pessoas falam, né? E é isso, a gente meio que sabe que tem um rolê para ser feito no papel do feminino, no papel do masculino, e a gente está tentando, sabe, dar check na lista ali, sabe, para poder ir para a próxima fase. Então, adolescência é isso, aí tem que namorar, depois tem que ter o primeiro sexo, porque senão você fica desconfortável na rodinha, porque todo mundo já teve, você não. Então, essas coisas, né? Porém, nos faltam rituais, porque os anciões vão lá, né, nos jovens, e falam para eles: a energia sexual é tão sagrada que você não pode, tipo, simplesmente só ceder ao que os seus hormônios estão pedindo, né, que é o que ela fala no livro. Eles passam a mensagem de uma forma que você tem que respeitar e honrar, porque senão se torna perigoso, que é o que a Marcela falou, que aí a gente vai para esse campo da infidelidade, dessa busca violenta. Eu estava escrevendo um dia desse justamente também sobre isso, porque tive um sonho sobre isso, né, um sonho espiritual, e eu falei, nossa, realmente, né, essa coisa da violência sexual, dessa busca da infidelidade e muitas outras coisas, é isso que ela falou, a gente está buscando um negócio que a gente nem sabe nomear, mas meio que a gente sabe que existe esse negócio magnífico, entende? E você está buscando, e você está com essa sede, você quer. E o sexo, ele pode te dar um vislumbre disso, por mais que ele não seja, que você não entenda ele como sacro, mas é uma coisa tão espiritual, até quando é superficial, que te dá um vislumbre que tem um negócio a mais ali, sabe? E aí é só que a gente vai buscar, dessa forma como ela falou, violentamente, porque é muita sede. Então tem gente que vai nesse rolê de tipo, eu preciso, se eu precisar invadir, se eu precisar. Entende? É o que eu quero. E aí eu escrevi sobre, porque assim, a gente sabe que as pessoas estão buscando, mas assim, nem elas sabem nomear. A gente olha e, tipo, essa carência, ela existe, né? Tem algo que todo mundo sabe que existe, que, sabe, tá no nosso consciente, e a gente está buscando por essas vias que realmente nós encontraríamos se a gente entendesse um pouquinho do que o Sobokun fala e um pouquinho do que muitas outras filósofas e filosofias trazem sobre a sexualidade e o espírito, né, e o espiritual. Só que olha o que acontece quando a gente não tem essa consciência, quando não tem um rito de passagem, quando não tem ninguém para falar. Isso aqui é tão sagrado que também é perigoso. Porque, assim, o profano e o sagrado, eles são uma coisa só, integrada. Então, do mesmo jeito que é criativo, que é magnífico, que te dá vida, é destrutivo, se você for buscar dessa forma. Então, quando eu li, como eles falam ali com os adolescentes, eu falei, tá vendo? Porque, assim, igual a Marcela falou, a gente cresce e fica adulto, adolescente. Mas, assim, e quando a gente cresce, faz o que a gente está fazendo aqui, né? Conversa, entende algumas coisas. Quem é que volta lá atrás e fala para os adolescentes? Entendeu? Tipo assim, quem é que, sabe, tipo, abre esse caminho para ter um rito de passagem, para eles terem um rito de passagem. Porque rito de passagem não é ritual. É você ensinar essa psique, ela atravessar uma coisa, chegar em outra, sem essa violência contra si, contra o outro. Entende? Então, assim, tá todo mundo passando, né, de um lugar para o outro, só que às vezes violentamente. Às vezes com experiências, assim, horrorosas. Então, eu pensei muito sobre isso. Falei, realmente, nos falta muito rituais. Nos falta muito olhar para a psique e dar caminhos, sabe? Assim, e também falta a gente falar mais com quem precisa, né? Porque às vezes a gente está aqui só pensando em como resolver entre nós adultos e quem pensa essa outra parte, né? Porque assim, olha, tivessem conversado comigo, tinha até refletido. Mas como eu falei, realmente aqui é um descolonizar-se, né? Porque a gente fala muito ocidente, ocidente, mas a gente foi colonizado. Certamente, nossos povos também praticavam rituais magníficos, né? Respeitosos com a natureza de si, com a natureza do mundo, mas depois a colonização deu o que deu. Então, realmente, é um descolonizar-se. É uma linguagem de colonização e não propriamente ocidental, né? E o que mais que eu ia falar? Da página 100. Não, acho que só isso, porque da página 100 é meio que a mesma coisa, andando em círculo. Então, acho que é isso. A gente
fazer um caminhozinho de volta, com toda a gentileza do mundo, porque também não dá para salvar o mundo, não dá para criar um grande projeto assim do dia para a noite, que realmente, né? Mas é isso. Sempre lembrar, se você estiver perto de um adolescente, de uma criança nas suas rodas, nas suas comunidades pontuais, a gente sempre ter essa comunicação assim assertiva, trazer essa perspectiva nova. Acho que já muda alguma coisa. Fica à vontade, Marcelo. Na verdade, tu falou quase tudo que eu queria falar, tá tudo certo, maravilhoso. Só a questão da complementação do ritual masculino, né? Essa é uma das raízes da psique imatura do homem ainda, né? A falta de ritual de passagem, lá pelos entre 13 e 15 anos, aí que a Marcela falou, se mantém na psique ainda infantil, tirando da cadeirinha alta, e não cresceu como homem, né? Então, essa falta de rituais, porque a mulher tem a menstruação, tal, tem rituais viscerais ali. A gente não, a gente tem que fazer um ritual. E aí, para nós, o que é? É levar na zona. Era essa pressão, levar no puteiro, e tudo isso aí. Então, nada a ver, tudo cagado. Então, essa falta é um veneno da mente, que a gente pode falar no meio masculino. A falta de rituais saudáveis, consequentemente, a falta de anciões saudáveis também. Isso também, a gente fala muito do ancião, orientar, mas, cara, a princípio eu vejo meio a meio, né? Um monte de velho falando um monte de merda e muitos anciões incríveis. E isso eu falo por uma experiência particular que eu tive. Eu namorei uma menina dos 16 aos 20. E 16 anos, adolescência, né? Ali, todos os hormônios. E eu vi meus amigos enlouquecidos nas festas, bebendo, ficando com todo mundo e tal. E aí um amigo mais velho que eu, acho que tinha uns 22, 23, eu tinha 16, falou: Marcel, relaxa com isso, cara. Tu tá com uma menina que é tua amiga, que ela é massa, você tem uma relação legal, valoriza isso. O Rudy, que era o cunhado dele, que é um grande amigo meu, falava, ele tá sempre perdido por aí, bêbado e tal. E, cara, eu falei, eu recebi isso com 16 anos. Foi muito bom, porque eu economizei muitos arrependimentos também, né? Porque o quê? Vou falando assim, porque era mais velho que eu, mas ele deu a sabedoria dele, de experiência, porque, não, vai, é isso aí, a vida é uma loucura. Então, enfim, só lembrei de compartilhar essa história, que foi muito foda agora que bateu nessa forma de ritualística, né, a falta desses ritos de passagem e anciões saudáveis. Então, vamos ser nós os anciões saudáveis aqui de 40 anos, né? Pô. Não, na verdade já vamos ser agora, já estamos sendo, só vamos desenvolver melhor ainda no futuro. Porque esse projeto, Kelly, é uma coisa que está na minha visão, assim, de fazer ritos para jovens, mas eu preciso estar mais velho também, porque é o meu tempo de amadurecer. Você tem essa vontade também, muito. Pode falar, Kai, você está com vontade? Eu esqueci que tinha levantado. Não, só que ele falou um negócio magnífico que eu ia citar e eu acabei esquecendo. Que isso, quando eu falei da descolonização, eu falei, gente, os rituais que a gente tem aqui é justamente o que ele falou. É tipo levar os caras num prostíbulo. Desde sempre foi isso. Então, tipo, você quer iniciar seu filho na vida sexual, você leva ele lá. O nosso, é igual você falou, é assim a gente perceber, porque as mães, as mais velhas, não falavam sobre menstruação, muito menos sobre sexo. Então, sempre um grande tabu. E é aquele silêncio, você embala muito bem seu sangue, ninguém pode saber que você sangra. Então, sempre foi uma coisa de ódio ao corpo, sabe? Então, o primeiro passo também de tudo, até para uma intimidade sexual ser muito boa, primeiro você vai ter que aprender a gostar do seu corpo, de tudo que ele faz, sabe? E até mesmo de sentir tesão em momentos que não é para sentir tesão, sabe? Tipo, porque tem uma coisa por trás ainda muito enraizada, né? Mas era isso que eu ia falar. Eu falei, gente, realmente tem ritos de passagem, sim, ocidentais, só que péssimos, entendeu? Péssimos, que não funcionou para ninguém e realmente nos colocou num local bem doentio em relação a sexo, principalmente. Todos nós, porque mulheres querem performar e tudo coloca a gente numa questão de domínio. Homens também querem performar, né? E a gente fica na questão do domínio, porque se eu performo muito bem, ele come na minha mão, então, assim, estou dominando o homem, e vice-versa, sabe? E aí também tem a questão de quantidades, então foi tudo muito movimentado para essa coisa também, mais capitalista de poder, né, de tal, não sei o quê. E, então, tem, sim, ritos de passagem, só que não saudáveis. É até interessante a gente falar isso. Existe, até para quem
não entendeu, não quer um exemplo, olha, essas coisas estão feitas de passagem, né? Estão ensinando você, por exemplo, depois que você tem o primeiro sexo, você se torna adulto, entende? Tipo, você atravessa daqui para ali. Só que não funcionou, a gente vai estar aqui, todo mundo meio assim, doido da cabeça, tentando. Por isso que a gente está estudando, porque muita coisa não funcionou aí nos anos que se passaram. E agora a gente está retornando para um local mais natural e para o encontro com os nossos ancestrais. Então, obrigado, Marcelo, porque foi importante você ter citado isso. Maravilhoso. Nossa, total mesmo, assim. E como vocês trouxeram muito, né, nesse processo da descolonização, assim, é isso, voltar a celebrar, assim, com profunda presença o sexo e a morte é um profundo processo de descolonização, né? Porque é isso, quando a gente não aceita essa sexualidade completamente mesmo como ela ela até fala, acho que é na página 104, não sei, mas o quanto isso abre portas justamente para vergonha, para insegurança, para baixa autoestima, e isso é o que adoece a gente, e é isso que querem, né? Querem a gente doente mesmo, para fácil domínio. Então, esse local, né, e aí você trouxe, Kelly, sobre a invasão, né, sobre esse local da invasão, que é isso, quando existe essa sede, existe essa fome, mas e a gente vai fazendo invasões, né, e a invasão, ela nasce profundamente justamente isso, de um egoísmo, e mais ainda, a invasão, ela nasce profundamente desse eu sei, isso é uma colonização, né, eu sei mais do que isso aqui, então eu preciso te ensinar isso aqui, eu vou, não ensinar, eu vou socar isso, porque eu sei. Então, é isso que a gente estava falando, quando a gente se mantém profundamente no eu não sei, é esse estado profundo de não violência mesmo, também, de não violentamento, de fato, porque senão é isso, senão a gente só vai repercutindo a lógica do colono mesmo, de invadindo territórios profundamente, e a gente sabe o quão profundo é isso, que nunca é simplesmente uma coisa, existe o profundo de uma invasão psíquica, por exemplo, que é você, é isso, às vezes por tanta fome, você se obceca e você fica obcecado numa pessoa, por exemplo, isso é uma invasão, isso é extremamente violento, sabe? Então, enfim, de novo, né, isso, a gente sempre volta para esse local do egoísmo profundo, assim, essa que é a real. Mas maravilhosa, amei as anotações de vocês. Eu agora tenho só a Sensei, vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de trazer? Ainda? Todas as coisas que eu tinha até a página 105, até a página 105 também foram ditas, que justamente isso que eu estava lendo aqui agora, né, que eu acabei nem citando nada, mas foram tudo em torno disso, né, sobre a sexualidade, as iniciações das crianças, o quanto elas aprenderam ali que é sagrado. Você até falou da vergonha aqui, né, que foi mais uma anotação, que ela foi falando que isso gera se a gente reprimir, se a gente não falar sobre. Então, assim, perfeito. É necessário ensinar as crianças. Tudo que eu anotei aqui, a gente já conversou até então foi uma ótima tessitura. Boa. Tá bom. Bom, a minha anotação agora, a gente já até falou sobre isso, eu acho que foi ali nos primeiros encontros, no primeiro, segundo, não sei, mas ela traz esse aspecto de novo agora, que de novo, é na 106, para falar sobre o egoísmo, e ela vai trazer sobre esse local da paixão, né, e esse momento que é loucura, porque a paixão já começa no topo da montanha, e então a gente voltar para esse local da base da colina ali, juntos e subindo, porque é muito lógico que você vai começar no topo da colina, o que tem para fazer nossa, que bonito, depois desabar a colina abaixo, né? É isso que exatamente acontece. Então, como que chegou lá na colina, né? Como que de repente chegou nesse topo? Não faz nem sentido, não é normal, como é que a gente vai parar aqui? Então, volta lá para a base. Então, e é isso, né? E aí a base, a raiz, são os mortos, é essa intimidade, é essa conversa, é isso tudo que vai acontecendo. Volta para esse local para ir conhecendo o passo a passo do caminho, para essa construção ir sendo feita, para não ser simplesmente estou ali e rolo ladeira abaixo. Mas eu vejo que o Preciso está falando muito sobre isso, né? A sabedoria da queda, como esse princípio de libertação, assim, é isso, né? A gente passa muito por esses locais da paixão para sofrer quedas mesmo. A gente precisa sofrer quedas, porque é sofrendo quedas que vai cair massa, que vai cair armaduras, que vai cair coisas, que vai romper com mentiras, ilusões, coisas que a gente foi criando. Só que chega um determinado momento da vida que é isso, que se você só continuar ali,
aí você vai começar a se machucar mesmo, porque já vai ser a sua pele ali própria e isso vai começar a ficar perigoso para você, né? Então, começa a deixar de ser uma libertação, é isso, né, como vai invertendo, assim, aí a libertação começa a ser subir, né, não levar a queda em si. A gente sabe que vai dançar isso aí, mas assim, é essa que é a brincadeira. A libertação também ser subir, não só ficar caindo para aprender, para discernir, para arrancar uma máscara e assim vai. Enfim, aí esse é um movimento que profundamente vai realinhar com o espírito. Eu achei isso muito bonito. Você tem alguma dessa página? Porque depois a minha é da 110. Eu anotei as mesmas coisas que você, então só vou acrescentar, né? Que eu coloquei aqui no início o ignorar os estágios espirituais e começar do topo da montanha. E também o quão isso, e como a concentração sexual, né? O que eu falei disso, na atração sexual, perdão, diminui a capacidade de amizade e nossos olhos não permitem ver os outros como realmente são. Então foram duas coisas que me chamou a atenção nessa parte. E aí você falou, tipo, eu amei você falando da queda, porque é isso, vai restar vocês, sabe, desfazer as ilusões, e aí é esse processo mesmo também, sabe? Tipo, eu falei, nossa, é real, né? Quantas quedas, menina! E assim, aí, novamente, gente, o meu sistema nervoso, ele hoje em dia tá tão reguladinho, sabe? Que eu digo, meu Deus, que maravilha. Não, é uma vitória ancestral, querida, sabe? Tipo assim, coisa de brindar, porque, ô mulher, um pouco da minha família é prestado. Mas, enfim, esse negócio da montanha faz muito sentido pra mim, porque quando eu penso, eu falo, gente, aí quando você vai conhecer uma pessoa, por mais incrível que já de cara ela seja, é esse negócio, se ela só quer, se começa, tipo, muito. Aí já não vai funcionar. Primeiramente, que assim, já me deixa já ansiosa, entendeu? Já me deixa nervosa, não vou querer, sinto muito. Então, é muito mais agradável, tipo, que agradável, de verdade. Você conhecer uma pessoa ali, ó, despretensiosamente. Você sabe que tem um interessezinho, entendeu? Não é que não tem, gente. O Tom Delon tem um negócio mais avassalador. Mas o início da montanha é sensacional também. Você tá indo ali, tipo, em busca de subir e ver o pôr do sol e ver a vista maior de tudo aquilo que você já achou bonito. Sim. Então, eu, tipo assim, eu acho muito gostoso hoje em dia, e, novamente, uma grande vitória, porque eu não achava, não. Esse negócio de você sentar e, tipo assim, nossa, que maravilha, e vamos devagar, assim, ninguém tá com pressa aqui, sabe? Ninguém tá com pressa, menina. E quanto mais devagar for, melhora, sabe? Tipo assim, pra mim, olha, assim, a Vênus é em todo, gente. Então, até o sexo, se for devagar, é magnífico, porque é isso, você sabe que você tá indo pra um lugar muito gostoso e você tá curtindo o processo. E aí, por isso que quando você falou de queda, eu falei, nossa, sensacional, porque cara, se tu conversa assim, menina, para depois tem que descer. Ai, gente, dizem que a descida é fácil, né? Mas acho que nesse sentido simbólico aqui é aquela coisa. E corre o risco da gente ficar lá andando em círculos porque a gente não quer descer, né? Então, assim, fica tipo, sei que eu tenho que descer, mas, poxa, é tão bom, né? Eu tô na montanha. Vamos fazer o possível para ficar aqui. E aí vai aquele esforço muito louco de manter a paixão inicial. Que a gente vê muito nas mesas de atendimento, a pessoa, meu Deus, eu não sei o que aconteceu, a gente começou maravilhosamente bem, quero o que eu faço para continuar assim, não posso acabar com o meu relacionamento, mas quem disse que você está acabando com o seu relacionamento? É tipo, você só tá descendo a montanha mesmo, sabe? Então, assim, não aquela coisa do início lá, ela realmente vai acabar. Entendeu? Ela realmente vai acabar. Então, é muito, eu achei, novamente, acolhedor ouvir isso. Eu acho que quando chega um momento da sua vida que você quer paz em tudo, quando eu vejo um negócio falando assim, menina, paz é magnífico, você fica tipo, glórias. E sobre a atração, nossa, bom também. Quando eu li essa parte que eu anotei, que a atração diminui a capacidade de amizade, né? E não deixa a gente ver os outros como eles realmente são, muito real, né? Tipo, quantas vezes a gente não assim, se sentiu atraído por determinados pontos ali na pessoa, nem sempre só físicos ou só sexuais, às vezes, nossa, eu amei a intelectualidade da pessoa, e o Marcelo já conversou muito sobre isso. E aí é nessas horas que eu repito. Tipo, as coisas que eu falo que são, tipo, chamam muita atenção. Por quê? Porque corre o risco de você não olhar as outras coisas, entendeu? Porque você tá muito, assim, tipo, focado naquilo. Tipo, meu Deus, que incrível que a pessoa é assim, assim. São coisas que me atraem ricamente. Mas tá, se você só fixar seus olhos nisso, é como ela disse, né? Se você só se concentrar nisso, você perde uma oportunidade magnífica de ter uma amizade profunda, de começar esse início da montanha, assim, de uma forma divina. Então, hoje, quando eu olho e falo, ai,
Ó, até quando dá aquele negócio boom de, nossa, que cara incrível. Desce da montanha, desce do topo, gata, e depois você começa o rolê. É muito agradável, até por conta da viagem, né? Que Marcela falou e seu povo falou. Você pensa, poxa, eu quero uma viagem com essa pessoa. Não vou ficar aqui no topo da montanha, não. Sabe? Tipo, então assim, você espera baixar o poeira, depois você curte a pessoa, se rolar, né? Se não rolar, também tá tudo certo. Sim. Ai, fora que subir montanha é muito bom. Gente, eu amo subir montanha, coisa maravilhosa. É muito gostosa a sensação. E é isso, tem tanta vista quando você está subindo uma montanha, tem tanta coisa que acontece no meio do caminho de subir uma montanha. Então, assim, é isso, é sabedoria mesmo, né? Mas é uma sabedoria que pede o profundo da maior lentidão, né? Claro, assim, é muito mais trabalhoso, mas é muito bonito, muito gostoso, assim, acho que vale a pena, né? Subverter um pouquinho essa ordem em algum momento da vida, porque é isso, porque o nosso próprio corpo pede por isso também. Então, amei, Kelly, é isso. Mas a gente está na página 106 ali, 110. Se quiser trazer alguma coisa, fica à vontade. O que eu já trouxe agora é isso. As minhas últimas anotações ali, que é da 110. Deixa eu ver aqui. Nem eu lembro direito. Tá vendo? Eu sou igual aquele, anota um negócio, depois não sei porque eu não tenho, sempre. Tá. Ela vai falar sobre esse local primordial de dar o amor, assim, eu penso muito sobre isso, porque essa que é a questão, né? Quando eu amo justamente porque eu ouço. Então, se eu ouço, eu não dou simplesmente o amor que eu quero. Tipo, se eu tô profundamente amando, eu dou aquele amor que essa pessoa precisa e sustenta hoje. Então, eu tô ouvindo ela. Se eu simplesmente saio dando o amor que eu quero, que é isso uma coisa que eu, Marcelo, pelo menos, tinha muito, assim, tipo, eu sou muito intensa, eu vou mesmo, e é isso. Só que aí a pessoa tá lá com 100 mil feridas acuada, com um monte de coisa, e aí você tá sendo violento, você não tá sendo amoroso, na verdade. Por quê? Porque, na verdade, você não tá amando o outro, você tá amando a você mesmo, então você tá amando sozinho. Você tá amando sozinho. Se eu simplesmente só dou o amor que eu quiser dar, eu tô amando sozinho. Isso é loucura, né? Isso é loucura. Então, de novo, a gente volta para essa posição do egoísmo, do profundo egoísmo. Então, a gente sempre perguntar, sabe? Eu acho muito bonito perguntar como você se sente amado hoje. O que você precisa para você se sentir amado hoje, assim? Até onde a gente pode ir? O que te sustenta hoje? Como você vai se sentir acolhido hoje? Porque é isso, porque de fato eu tô ouvindo, eu não tô querendo casar, namorar comigo mesma, tipo, bem, sabe, eu vivo comigo. Tá ótimo, tá bem resolvido isso. Agora, se eu já me coloco para estar com outro, eu não vou simplesmente sair só dando o que eu quero dar, porque isso não é amor, sabe? Isso é invasivo, isso é perigoso, isso é nocivo, isso é violento, e isso é um grande problema, assim. Então é muito doido, porque eu também só fui aprender isso quando eu tava do outro lado da moeda, assim. Quando, de repente, deu uma pessoa fanática, assim, um troço muito doido, assim, mas realmente tinha questões bem maturas, muito problemáticas mesmo. Mas é isso, né? Vem um extremão pra, tipo, esfregar na sua cara e você falar, entendeu agora? Eu falei, tá, entendi. Porque foi isso, assim, eu senti... E eu nem tava mal, assim, não tava... Mas mesmo assim eu me senti violentada, porque essa pessoa claramente estava nem aí para mim. Ela não estava nem aí. Ela estava fingindo que estava, né? Tava colocando ali esse espelhão. Ainda estava completamente apaixonada por ela mesma e querendo ali. Eu tô tipo, gente, não é assim que eu me sinto amada, sabe? Não é com esse local. Mas você não tá interessado. Então, tipo, tudo certo. Já estive aí também. Mas quem passou por essas duas fases, assim, sabe a violência mesmo que é, né? Então, muito isso, assim. E. Não, depois eu já coloquei comentários de coisas que eu já falei. Né? Mas é isso. Inclusive, terminei as anotações. Podem aí seguir. Eu acho sensacional essa parte da amizade também, no interesse pelo outro, né? Então, acho que para mim, uma vez eu aprendi com o meu professor, não lembro, é o princípio das relações saudáveis, duradouras e profundas, é uma amizade, é uma relação de admiração consciente, não fantasiosa, e assim, com o tempo, vem o interesse sexual, vem o desejo,
E é um, pode não nós do Ocidente, é um jogo com essa corda, a gente puxando e voltando, e segurando e soltando, porque é a nossa cultura, então não tem como a gente tirar ela, ó, pronto, agora não. Não, faz parte de a gente viver com esse desafio. Mas esse princípio da amizade, assim, esse olhar não sexual, eu acho que é a grande sacada mesmo de relações saudáveis, né? Ter relações verdadeiras mesmo. E, de novo, passa por um ancião saudável passando isso. Olha como a importância dessa posição, né, desse ser no equilíbrio dessa comunidade, assim, de novo, né? O casamento, a relação não é só os dois, é a comunidade inteira. Acho que é isso, na verdade. A gente vai fazer até a página 118 ou 108? Ou nenhuma das duas? Nem 118. É 118. Ah, não, eu fiz anotação de outras coisas. É isso. Eu quebro a gravação aí, né? Tá louco. É isso aí. Tranquilo. Eu acabei anotando as mesmas coisas das mesmas páginas, né? Que foi ali sobre o amor. Ela falou, cadê aqui? O amor romântico ocidental realmente é uma sintonia de uma separação do mundo espiritual, coisa que a gente já falou lá em cima, né? Então, assim, todo mundo sabe que está buscando uma comunhão, só não sabe nomear. E aí, falar sobre isso é importante para a gente até relembrar, né? E sobre a participação da comunidade, coisa que o Marcel já falou. E tem uma anotação aqui da página 109, que ela fala sobre uma urgência que, às vezes, a pessoa ela tem de descobrir um algo a mais aí e dentro do sexo, né? Tipo assim, que é quando vem pensamentos eróticos e tal. E aí a pessoa, ela acha que, assim, tem que logo descobrir o que é, né? E aí ela vai falando aqui que esse processo de intimidade, ele precisa ser visto ritualisticamente para você, primeiro, antes de você querer, tipo, ir lá fazer a descoberta, você se perguntar por que você está sentindo o que você está sentindo, pensando o que você está pensando, da onde que vem isso e para onde isso quer te levar, entende? E não necessariamente já deduzir que um pensamento erótico já está te convidando para sexo, né? Que é uma das grandes discussões que a gente tem no sentido da mulher, principalmente, né? A nossa roupa não é um convite, então, assim, por que você sente um convite? Então, esses são questionamentos mesmo que ela faz. Então, enxergar como sagrado é importante para você fazer esses questionamentos, porque se hoje em dia, e até usando da nossa cultura para poder dar essa consciência, se aqui existe muito essa separação e as pessoas, né, o sagrado é muito sagrado e o profano é muito profano. Quando você considera uma coisa sagrada, você não vai querer invadir, vai querer fazer de qualquer jeito, certo? Então, tipo, esse olhar já deveria, né? Eu falo deveria porque a gente sabe, até mesmo aqueles que consideram algo sagrado não têm esse respeito. Mas deveria, né? Então, realmente, olhar ritualisticamente e sacralizar todas as coisas vai fazer com que a gente tenha um pouquinho mais de respeito, sem essa pressa toda para tudo, né? Que é o que a gente estava conversando sobre o topo da montanha, embaixo, todas essas coisas. Mesmo que você queira muito, tipo, um relacionamento, tudo bem se o sonho é ser casar, ter família e filho, ou não ser também, tudo bem. A questão é, se você for com muita sede ao pote, você pode acabar bebendo água suja. Entende? De verdade. Então, enxergar tudo como sagrado, até mesmo, principalmente você, nesse processo, toda a sua ancestralidade, vai fazer com que, diminua o passo, faz questionamentos. Por que eu tô com tanta pressa? Por que isso aqui é tão importante para mim? Usando aí o que a Marcela falou sobre quando a gente se doa demais e a gente fica ali esperando também uma resposta do outro. Poxa, eu tô dando tudo de mim, tô te amando pra caramba, hein? E aí, tipo, você vê a pessoa acordando e levantando todos os dias do mesmo jeito. E ela ali assim, sabe? Agora eu não sei onde é que eu li. Será que foi nesse livro mesmo, gente? Minha mente não tá muito boa ultimamente, não, minha memória. Só sei que eu li alguma coisa que falava assim, quando você faz isso, a pessoa, ela sente que não precisa fazer nada, entendeu? E aí ela, tipo assim, você meio que doutrina ela que você tá dando tudo. Eu acho que eu li no Instagram, trem desse, porque tinha uma linguagem muito, muito objetiva. E aí falava, tipo assim, quando a mulher, ela se doa demais e tal, o cara vai ficar, tipo, já tenho tudo, não precisa fazer nada. Então ele não vai mudar nada, tipo, nada, nada. Aí era um post lá sobre uma outra coisa, mas encaixando aqui no nosso contexto, é basicamente isso. Você já não tá fazendo tudo no relacionamento? Aí você não é psicóloga, você não é contadora, você não é não sei o quê, você não é a mãe, você não é a babá, você... E aí, minha filha? Tipo assim, sabe? Gente, falando aqui para mulheres, tá? Mas pode encaixar em tudo. Sabe?
Então, assim, olhar dessa forma, primeiro em respeito com você, com a sua ancestralidade, com essas questões dos padrões, vai fazer você refletir. Poxa, eu penso muito, né? A minha mãe era assim, a minha avó era assim, então, assim, tô repetindo esse negócio, sabe? O que eu tô fazendo aqui de melhor nessa situação? E aí depois você vai, igual a Marcela falou, que, gente, afeto extremo é violência. E acabou, assim, sabe? Nem precisa falar muito, não precisa nem a gente filosofar sobre isso. Não pediu, não comunicou, já é violento, sabe? Então não adianta ser fofo, ser bonito, ser doce, tanto faz. Não é assim que funciona. Então, isso já faz você entrar num local de respeito com o outro, de respeito com você, porque, querendo ou não, você está sobrecarregando. Você está tentando ser a salvação, possivelmente, do seu relacionamento. E realmente, quando chegar num local que parece perigoso, você vai achar que você tem que ser a salvadora. Porque talvez você se acostume com uma pessoa que não está fazendo tanto quanto você gostaria, mas aí você pensa, não, mas eu que sustento esse relacionamento aqui. Quantas mulheres eu não escuto falar isso? Não, mas eu sou a base do meu relacionamento. Eu é que sustento, eu sou o fundamento. Eu respiro profundamente, que a gente tem que ter todo o manejo, né? Mas, gente, o que eu penso de verdade? Mulher, pelo amor de Deus, não é um relacionamento. Tipo assim, só você tá participando assim, ativamente nisso tudo. Então, eu lembro até, esse livro, essa leitura de hoje, me fez lembrar daquele conto de Mulheres que Correm com os Lobos, sobre a mulher esqueleto. Que é tipo assim, na relação vai sempre ter essa mulher esqueleto. Vai sempre ter um esqueleto lá. Uma coisa meio assustadora, meio desconhecida, que é o que faz a manutenção desse relacionamento. E não ter esse medo da morte, esse medo das estranhezas, esse medo da descoberta e desse desconhecido, é o que vai fazer funcionar por muito tempo. E não você ser a salvadora, e não você querer consertar e resolver. É justamente passar por esses locais que a gente está passando aqui agora, estando nós em relacionamento ou não, que é de descoberta, que é de olhar e pensar, meu Deus, isso aqui estava muito desarmônico, sabe? E não pensar que, tipo, poxa, acabei com meu relacionamento, ou não tive vida amorosa. Olha, eu tive vários relacionamentos funcionais, né? Fazer que o Marcelo disse, várias pessoas que olham e falam, gente, como é que eu me envolvi? O que estava na minha cabeça? Mas não, eu não acho que eu não tive uma vida, tipo, afetiva, sexual, amorosa, romântica, porque foram ruins, entende? Também não é a gente sair, né? Então, é só um caminho que a gente está abrindo agora na nossa consciência, encarando umas sombras assim, mas entendendo que elas fazem realmente muito parte do percurso. Porque para você subir a montanha, talvez, se ela for muito alta, vai passar o dia e a noite, meu amor, entendeu? Então, tipo assim, você vai viver um processo mesmo. Não vai ser só solzinho e maravilhas, entende? Você também vai enxergar essa paisagem a partir de uma perspectiva noturna, né? E aí tem aquela coisa que na escuridão todo mundo tira as máscaras e realmente no escuro muita coisa é diferente. Às vezes a gente tem que até a vontade para se abrir mais com o outro, não sei vocês, mas tem esse negócio, né, da noite trazer uma coisa assim. Então é isso, amiga, pode falar, com vontade. Não, é que você estava falando sobre esse local, né, disso, de se tornar tudo. Então é isso, eu sou a namorada, eu sou a terapeuta, eu sou a amiga, eu sou a babá, eu sou a mãe. E esse local bem assombroso, né, que é, na real, esse desejo de ser tudo, na verdade, ser profundamente manipulador, né? Eu quero profundamente que o outro dependa de mim em todos os âmbitos possíveis. Essa sombra aranha, assim, né? Ela vai criando teias, ela vai criando um negócio para prender ali. E, de repente, essa pessoa está se vendo presa e ela não tem como sair. E por quê? Porque é uma sombra sexual muito forte, assim, que é esse local de realmente porque eu quero comer, porque eu quero que seja meu, né? Eu quero que seja só meu. Então, eu atendo hoje, por exemplo, muitas mulheres que estão exaustas, muitas mães, inclusive, que isso é uma sombra muito desse local materno, mães exaustas e que estão, tipo, cara, eu quero ver minha vida agora, né? Eu quero ver minha vida, não aguento mais. Meu marido depende de mim, isso aqui depende de mim. Só que ela mesma não sabe como fazer isso, porque ela construiu tudo de uma forma para que tudo dependa dela de fato. Porque, na verdade, ela não queria sair daí, ela não queria perder isso. Ela não queria perder esse poder, que é o em volta de depender de você. E aí, essa é a primeira coisa que eu pergunto, você quer mesmo? Será que você quer? Vamos olhar aqui, você quer? E aí ela vai vendo e vai percebendo que, nossa, isso eu acho que eu não quero, eu acho que eu não queria, assim. Eu acho que não estava pronta para perder esse poder, assim, até que, de fato, consegue fazer essa máscara cair e entender que, é isso, não precisava, assim.
porque vem de uma ferida muito grande, né? Vem de muitos machucados de rejeição profunda, assim, esse local de criar essa teia para que muitos dependam ali. Só que é isso que a gente está falando, sobre as máscaras, sobre a noite, uma hora isso vai cair, porque é exaustivo, porque ninguém consegue sustentar por muito tempo uma máscara, seja qual for. Então, é isso, assim, simplesmente. E fora que esse desejo de ser tudo para uma pessoa é completamente anticomunidade, né? Que é o que a gente está falando aqui. Completamente anticomunidade. Eu tenho que entender que não é nem um pouco saudável que seja tudo uma pessoa. Ela precisa ter ali, é isso, um mundo ali que vai estar junto também. Eu não tenho, é inconcebível que eu vá sanar tudo numa pessoa e que ela vai sanar tudo em mim. Isso não nem pode existir. É isso, é antinatural. Então, é isso também. É uma sabedoria que é profundamente anticomunidade. Pode falar. Essa questão do descentralizamento do relacionamento, né, com a pessoa. Quando eu comecei a ler sobre isso, foi através da Regina Lins, uma psicóloga. E, cara, achei incrível isso, porque o que a gente é ensinado? Você tem que ser tudo para a pessoa, né? Aí, vocês falaram, terapeuta, amante, blá, 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 blá. Você mora, tipo, gente, que loucura é essa que tá acontecendo? Quem sou eu? Quem é você? E aí, trabalhar essa descentralização, outras pessoas que tu pode ter um afeto profundo, no caso, amizade, daí receber também carinho, receber, e não necessariamente sexual, mas digo, receber carinho, não fica naquela dependência tanto, tipo, eu só recebo carinho afetuoso se eu tô namorando. Aí quando a pessoa namora, engole. Então, é doente isso demais, nossa. Não, cara, eu tenho pessoas que eu consigo compartilhar coisas profundas, que não olhando essa dinâmica é o que eu compartilhei com a minha namorada. Mas não, é N de amigos que eu tenho hoje, tanto afeto físico, carinho, como verbal, assim, de se abrir. Isso tornou minhas relações mais leves com o tempo. A relação comigo mais leve, menos ansioso. E de novo, isso leva tempo. Tempo para entrar nessas cabeças, né? Essas cabeças ovo que a gente tem. Então enfim, né? É uma devoção meio egoísta, né? Que a gente acaba criando pelo outro, né? Uma coisa bem doentia mesmo. E essas feridas que alimentam muito também, né? Feridas que a gente tem, não cura e vai só pulando em pessoa em pessoa. Total. É isso, eu acredito veemente, assim, desse local de devocionar o outro, mas, poxa, a gente é tudo pagão, sabe? A gente não tem só um Deus. Essa que é a questão, assim, tipo, mas é isso, é nesse sentido, sabe? É isso, não tô falando, necessariamente é isso, não. Independente de que seja, assim, a forma dessa relação, mas é isso, é simplesmente cara, conversa, dar risada, ter isso com outros. E assim vai, é importante. Eu acho que é lúcido. É lúcido, assim, da nossa parte, né? Fazer isso. E é isto. Eu não tenho mais o que dizer. Vocês têm mais anotações? Kelly, você sumiu aqui. Ah, voltou. É porque eu desliguei a câmera também, não liguei depois. Bom, eu estava olhando até aqui as anotações até a página 18 para ver, né, se tinha alguma coisa de novo. A gente meio que já tinha falado do ritual de gritar, né, da forma ritualística que ela ensinou. Então, né, foi algo que a gente disse sobre a expressão, né, sobre as formas de expressão que não necessariamente precisam se verbalizar com palavras, né, como a Marcela disse, cada um tem um jeito de expressar, e ela até deixou escrito no livro, né, alguns falam baixo, outros gritam, então também não é um local de você dizer como que o outro vai fazer isso para não te incomodar, tipo, só deixa rolar. E aí eu tava vendo aqui, cadê a parte que eu deixei separada? Sim, ela fala sobre o como é importante comunicar fraquezas no início do relacionamento. E também foi uma coisa que a gente citou lá no início da leitura do livro, que era sobre você falar sobre o que você banca e o que você não banca, porque você precisa deixar claro, né? Ela até fala assim, teria sido melhor você dizer desde o início o que você pode dar para a pessoa. Tipo, olha, eu posso te dar esse tanto, esse é o meu limite, mas com sua ajuda eu posso te dar mais. Isso aqui, tipo, magnífico, porque a gente vem falando isso desde o início da leitura desse livro. Nesse local, dessa perspectiva que ela está trazendo, não é um local de perfeição real e não é para a gente começar um relacionamento só nas qualidades boas e o ritual não diz respeito
a você só lembrar e honrar coisas boas dos ancestrais. A gente também vai ter que honrar ali determinadas dores até para elas deixarem de ser dores, né? E aí você... E o honrar é relembrar, tá, gente? Não é tipo você reproduzir ou ficar atualizando a dor. É só relembrar que ela existe, saber que ela tá ali até ela ser diluída. E aí, essa coisa aqui, gente, outra coisa libertadora, igual a Marcela falou, se jogar do topo da colina, quando você vê que você tá lá, é libertador. Tipo assim, tu pode descer, tu pode despencar, uma hora você vai cair. Isso é um fato. Ou você pode se jogar, meu amor, sabe? Tipo assim, só se joga mesmo, fala, vamos descer logo, né? E isso aqui também, você falar que você não banca, é libertador, porque a gente já foi muito doutrinado a falar só o que a gente banca. Então, estudamos, aprendemos, desenvolvemos para ser, tipo, donos de casa, pais de família, ou não donos de casa, porque até para você, tipo, ser transgressora, existe um protocolo. Então, assim, nos ensinaram o que é, né, o passo a passo para você ser assim ou assado. E aí a gente muitas vezes a gente fica limitada, mesmo de forma inconsciente, a esses passos. Será que eu estou sendo livre o suficiente? Acho que eu não estou seguindo essas coisas aqui da cartilha da liberdade, você está entendendo? E esse local que o Sobofum traz é um outro local. Não diz respeito. Realmente cabe a gente, né, deixar de lado o que a gente já aprendeu e começar a repetir uma coisa nova. Que é você só vai falar o que você banca e o que você não banca agora, hoje na sua vida. Significa que você vai ser assim para sempre? Não. Significa que determinadas conversas serão sempre difíceis para você? Não. Pode ser que juntos vocês consigam uma forma de comunicação ok. Mas se hoje você não consegue, isso precisa ser comunicado. Porque o outro não vai adivinhar. Ele não tem bola de cristal e não é obrigação dele realmente. Tem um outro livro, que é o livro do Renato Nogueira, que fala sobre várias formas de amar, que é muito legal, eu sempre indico ler ele junto com esse, porque, tipo assim, magnífico, até porque ele pega tudo que o Sobofum trouxe e ele foi fazer uma pesquisa lá e ele trouxe mais informações sobre. E aí, ele fala assim no livro dele, o outro ele é um estrangeiro, você vai aprender a língua dele, e ele vai aprender a sua língua. Então, assim, tem que estar muito disposto, entende? Então, até isso, tipo, igual a Marcela falou, vai aprender a língua do outro. Se eu quisesse me relacionar comigo mesmo, né, essa coisa narcisista, sabe, ficava só, né, convenhamos. Então, assim, e, novamente, né, você está tentando moldar o outro a seu próprio modo, outra coisa horrível. Então, sempre falem o que vocês bancam e o que vocês não bancam no início do relacionamento. Mesmo que você não chegou no patamar que você, porque a gente também tem esse rótulo, né, acha evoluído, cara, fala, tipo, eu ainda não consigo me relacionar desse jeito. Eu aprendi que seria melhor, aprendi, mas eu ainda não consigo. Dia 10 eu e o Marcelo estava falando sobre monogamia e não monogamia. Então, tipo assim, nada vai fazer a gente mais ou menos evoluída. Vai fazer funcionar para você, tua intimidade, teu relacionamento, se você falar o que você gosta. Porque realmente não dá para, tipo, a gente sentar e ficar, ai, porque o mundo tá horrível, porque os homens, porque as mulheres, porque ninguém quer relacionamento assim, porque as pessoas, não. Tem que funcionar para você, primeiramente de tudo. Tem que dar certo para você. Então, quando você for conhecer uma pessoa, quando você for flertar, quando você for ter uma troca, já se abre e fala, poxa, isso aqui não dá conta. Não consigo te entregar determinadas coisas. Sou uma pessoa que nesse momento da minha vida estou focada nessa outra coisa aqui, sabe? Tenho este propósito. Isso é amoroso. Logo de cara, nem precisa estar apaixonado. Isso é amoroso com você e com outra pessoa. E para finalizar, gente, né? O último tópico foi renovação contínua. Eu achei assim magnífico. Foi um tema que a gente já falou também outras vezes aqui na leitura desse livro, não só hoje, né? Que é sobre a gente comunhar em comunidade a renovação de votos sempre. Então, se um casal está renovando, a gente também está. Se uma mãe está comemorando a maternidade, a gente também está. Tudo é para a comunidade mundo. Então, se Marcela vai ser pai, se Marcela vai ser mãe, se qualquer coisa está acontecendo na nossa comunidade, de pessoas que a gente tem mais próximo, que a gente ama, é para todo mundo, sabe? É uma dádiva, uma medicina ancestral chegando no mundo, é um relacionamento novo. Então, aqui fala, né, que eles, ali no casamento de todo mundo renova votos. E é importante as pessoas de fora ajudarem o casal também a se enxergarem melhor. E aí, novamente, eu falo, por que leitura acolhedora? Porque isso é uma perspectiva incrível, né? Pra gente que foi criado nessa coisa de também seu relacionamento é seu, né? Quem pariu que balance. Como que a pessoa não pira? Entende? Tipo assim, como que a pessoa, quando ela entra num colapso, ela não vai ficar louca porque ela pensa, meu Deus, agora eu tenho que dar conta de tudo. Aí o relacionamento tá dando errado. Pra quem que eu desabafo? Com quem que eu falo? Às vezes não tem, tipo, uma mãe, um pai ali pra dar um suporte. Às vezes a pessoa não tem amigos, gente. Quantas pessoas chegam, né, na mesa e não tem amigos.
E aí, tipo, uma sessão de cartomancia se torna quase uma terapia, tipo, porque você vê claramente que a pessoa está num estado tão vulnerável, sem ninguém para falar, que a gente só tem ali o papel de ser humana, né, de não julgar. Então, assim, é isso, se a gente desenvolver pequenos rituaizinhos amorosos com as pessoas que a gente conhece, tornando isso uma coisa comum, uma coisa cotidiana, cara, já ajuda muito, 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 assim. Eu acho que essas pequenas coisinhas fazem um resultado muito macro, porque, igual eu sempre falo com a Marcela, uma frase que você me fala, amiga, já me faz me sentir tão à vontade para ser sua amiga. Uma frase, ela não precisa mudar a personalidade dela, nem nada. Então, eu fico vendo que essas coisas realmente fazem a gente ficar tipo assim, ó, nossa, que maravilha, né? Tá nessa comunidade, com essas pessoas. Então, que a gente seja esse agente, né? Essa pessoa que, mesmo que a gente não consiga fazer, tipo, 1000 coisas, que a gente não consiga ficar ritualizando com todo mundo, para todo mundo entender o que a gente tá falando aqui, que quando a gente lembrar, a gente ser essa pessoa que falou uma frasezinha, assim, sabe, pro amigo, pro casal, pra mãe, enfim, que já dá uma mudança, assim, eu tenho certeza que é magnífico. Fica à vontade, Marcelo, que levantou a mão. E também minhas anotações acabaram. As minhas também acabaram, mas essa sua fala, Kelly, essa última parte do texto, uau, nem aquela o primeiro encontro que eu participei com vocês, né, que eu falei que tinha terminado um casamento. Que foi, na real, o motivo de ter começado a ler esse livro foi durante a relação. Esse livro tá me ensinando tanta coisa, e ao mesmo tempo tomando uns tapas, sabe? E tinha muitas máscaras que eu usei, e essa questão eu posso dar esse tanto, eu entendo que tem esse lugar, ó, eu posso dar esse tanto, o início. Só que a gente muda durante também um monte, e quem sabe a gente não consegue mais dar tal tanto. Isso é individual, né? Que nem, eu vou dar esse exemplo porque foi o que eu passei, eu posso só falar pelo que eu passo, não pelo que o outro. A minha ex-esposa, eu era padrasto de 2 meninos. E por um tempo eu consegui bancar isso. E eu lembro que eu falei com um professor meu, e ele falou assim, cara, vai ficar difícil quando eles forem adolescentes. E realmente ficou muito, muito difícil. E eu não consegui bancar. Cheguei um momento assim, cara, não dá mais, não são meus filhos, eu não tenho poder de educar, de orientar, de suprir, porque eu tô numa posição que não é minha. E isso é violento comigo. E eu percebi que eu estava sendo violento comigo, sendo violento comigo, eu estava sendo violento com ela e com as crianças. Mas até eu entender isso, foi muito se machucar. E agora na tua fala, que ele lendo ali o livro, que eu já li esse livro e agora eu peguei outra, porque é isso, né? Eu passei pela experiência e lendo de novo o livro, já captei, uau! Então, girou uma chave. Né? Foda. Corta essa parte. Enfim, né? Achei isso que deu para soltar aqui agora. Que a gente muda. E aí tem que falar, ó, não dou conta mais. Isso é... Uau! Total. Total, total. É isso, gente. Então, terminamos. Podemos finalizar. Com louvor. Ai, gente, eu amei essa leitura de hoje, assim, particularmente. Foi muito bom mesmo. Também gostei. Gostei. Hoje, inclusive, eu tava com... Nossa, hoje minha cabeça... Eu tava falando com o Marcelo. Ai, deixa eu parar de gravar, né? Ninguém também precisa ficar ouvindo. Gente, obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Agora vocês nunca saberão o que falaremos. Agora o negócio vai ficar bom.